Olá, crianças, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Juliana e vamos à nossa aula de História. Estamos falando das formas de lazer, desde lá do Brasil colônia, que podemos perceber que temos algumas festas que continuam, que perpetuam até a atualidade. Vamos falar agora sobre as festividades indígenas, que eram os povos considerados, ainda são, né, os povos nativos, que quando os portugueses chegaram, eles já estavam vivendo aqui. Então, olha lá, festividade indígena. Você sabia que as festas sempre foram importantes em várias culturas? Seja qual tipo for, elas sempre foram consideradas importantes. Os povos indígenas também organizavam festas religiosas e populares. Cada aldeia realizava a sua e até hoje preservam essa tradição. Vamos conhecer a seguir uma dessas festividades. Então, os indígenas também têm o costume de ter a sua festa em homenagem a alguma divindade, alguma cultura típica da aldeia deles. Vamos falar sobre o toré. Vocês já ouviram falar no toré? Já puderam participar ou ver alguma festividade chamada toré? Então, o que é o toré? Os indígenas da etnia Calancó vivem numa pequena comunidade no município de Água Branca, no Alto Sertão de Alagoas. Para os Calancó, a música e o canto são elementos importantes de suas festas. A toré é uma festa realizada à noite e dela participam homens e mulheres. Na toré, há comida, pintura corporal, canto e dança. Os Calancó tratam de uma forma especial as pessoas que sabem cantar. Elas têm mais poder de decisão e mais responsabilidades no grupo. Veja aqui a imagem do grupo indígena, né, mostrando de um grupo indígena e ressaltando ali que cada grupo tem as suas festividades próprias. Falando um pouquinho mais sobre o toré, a toré, que é uma festa muito antiga e ela pode ser realizada no interior das casas ou em outros lugares fora da aldeia. Consiste em um canto no qual o cantador pergunta e os participantes respondem. Por exemplo, o cantador, a pessoa que canta, vai falar: caboclo de pena não pisa no chão. Os participantes respondem: peneira no ar que nem gavião. Vamos, minha gente, uma noite não é nada. E o cantador vai falar: quem chegou foi Calancó. Quem chegou foi Calancó. E os participantes respondem: no romper da madrugada. O cantador vai: vamos ver se nós acaba. E os participantes, o resto da completada. E aí, o complemento da música, certo? Vocês imaginam onde que fica essa cidade de Água Branca? Vamos já ver. Olha lá, falar só mais um pouquinho aqui antes do Para Saber Mais. Além da voz, há também a pisada no chão como complemento, né? A pisada, batida no chão. A toré acaba quando o cantador, aquele que canta, emite um som bem alto. No final da toré, consome uma bebida chamada garapa. Vocês já ouviram falar em garapa? Pois é, no final da toré, eles consomem essa bebida que vem que é como se fosse o caldo da cana de açúcar, né? Eu vou mostrar para vocês aqui no mapa, pessoal, onde que fica lá Água Branca, onde vive aquela comunidade de Calancó, dos indígenas. Então, aqui o nosso país, o Brasil, olha lá, eu vou mostrar com o mouse. Aqui está o estado de Alagoas, olha aqui, aí eu ampliei aqui, ó, o município não, né, o estado de Alagoas. E aqui, ó, aqui em cima fica Água Branca, que é da onde nós estamos falando, certo? Então, presente nas manifestações culturais de diversos povos indígenas que vivem no Nordeste, o toré ou a toré é um ritual que une a dança, a religião,
luta e brincadeira. Ele pode variar de acordo com a cultura de cada povo, ou seja, cada povo pode modificar um pouquinho a forma de comemorar a Toré. Então, eu trouxe aqui algumas imagens de comemoração e aqui uma definição também. O Toré é uma prática realizada desde o tempo dos antepassados, ou seja, vem bem antigo. É geralmente oferecida a um encantado e às vezes é realizado em comemoração a uma data especial ou como falã, ou seja, só por brincadeira. Trata-se de um ritual que conta com a participação de toda a comunidade e pode também contar com a presença de não índios. Então, existem muitas comunidades que aceitam a presença do homem que não é índio para participar. Esse ritual acontece com muita frequência e se caracteriza por cantos e danças específicas, que cessam quando o cantador emite um som bem alto, como nós vimos aqui, certo? Então, olha lá, o canto baseia-se numa estrutura de pergunta e resposta, que nós vimos lá o exemplo, o cantador fala, os participantes respondem, o cantador fala, os participantes respondem. No Toré, a voz é o elemento fundamental e a pisada no chão é o seu complemento. Um bom cantador é aquele que canta por muito tempo e conhece um grande repertório de cantos. Então, não só saber cantar por muito tempo, mas ir trocando e variando as músicas. No final do Toré, consome uma garapa, uma bebida feita a partir da mistura de água com algum tipo de doce, rapadura, mel ou mesmo açúcar. Mas antes disso, tem uma coisa a ser feita. A garapa deve ser cruzada, isto é, deve-se fazer o sinal da cruz 3 vezes com o maracá e o capiô, que é um cachimbo. Isso aí são momentos que fazem parte da cultura e da tradição daquele povo, certo? Lembrando que nós vimos que eles podem variar de um povo ao outro, certo, pessoal? Vamos aqui na seção para saber mais, para matar a curiosidade sobre a garapa. Olha lá, opa! Existem várias bebidas brasileiras que se chamam garapa. Eu particularmente conheço a garapa como se fosse aquele caldo da cana de açúcar, tá? Existem várias bebidas brasileiras que se chamam garapa. Apesar disso, são bebidas diferentes. No caso dos calancó, garapa é uma bebida feita da mistura de água com algum tipo de doce, mel ou rapadura. Em algumas regiões, garapa é o caldo de cana de açúcar. Em outras, é o nome de uma bebida fermentada e destilada, certo? Então, usa-se uma máquina especial para extrair o caldo da cana-de-açúcar e aí fazer a garapa, no caso das pessoas como eu, que conhecem por esse termo. Mas no caso dos calancó, que tem a festividade, no final bebem a garapa, é a água misturada com um tipo de doce, o mel ou a rapadura, certo, pessoal? Mão na massa. Você conheceu o canto dos calancó? Lembra que tinha o cantador e o participante? Que dos momentos, uma das características importantes dessa festa da Toré é ter o cantador, aquele que saiba cantar muito bem e tem um repertório grande, a batida do pé, a Toré, desculpa, o cantador ele canta e os participantes respondem. Estão lembrados? E no final eles tomam a garapa, que antes é cruzada. Você conheceu o canto dos calancó durante a festa da Toré. Agora é sua vez de produzir um canto indígena com ritmo e rima. Lembre-se de que esse canto deve ser em forma de pergunta e resposta. Então agora você vai fazer como os calancó, vai criar o seu canto. Lembrando que você pode ser o cantador e tem que ter os participantes, ok? Uma pergunta e a resposta. Pergunta e a resposta, mas tem que ter o ritmo e a rima. Imagina como se você fosse cantar e a batida do pé.
Se você achar mais interessante procurar vídeos na internet da festa Toré, o cantador e os participantes, você encontra facilmente, para ir você tendo mais ideias para fazer o seu. Combinado? E o número 2, você vai desenhar aqui como você imagina que seja a festa da Toré do povo Calancó. Ah, professora Ju, já foi muito legal, né? Eu já mostrei para vocês anteriormente duas imagens ali da festa da Toré, mas você também pode buscar na internet depois que você fizer o seu desenho, porque aqui, ó, como você imagina, e depois você pode pesquisar e ver se você imaginou, tem a ver com o que acontece ou não tem nada a ver, tá bom? Então aqui são duas atividades para você fazer. E pessoal, nós estamos falando bastante sobre os momentos de lazer, como momentos de festa, de comemoração religiosa, para assistir peças de teatro, comidas típicas ou só outras comidas, tomar uma bebida, assistir um grupo cantando, poder dançar. Existem outras formas de lazer sem ser somente em festas? Nós falamos do circo também. E que outras formas de lazer mais existem? Vamos pensar aqui um pouquinho? Então vamos lá. Não são somente as festas religiosas que fazem parte de momentos de lazer. Com o passar dos anos, surgiram novas formas de lazer. Outras ficaram mais acessíveis. Vamos conhecê-las? Gabinetes de leitura. Um momento de leitura também pode ser um momento de lazer. O momento da leitura que você vai ler algo que você gosta muito, que você vai imaginar, viajar no tempo, aí vai conforme o seu gosto, o que você prefere ler, um poema, uma literatura de cordel, o que você gosta mais de ler, fábulas. A leitura é uma forma de lazer. No Brasil, dos anos de 1800 e 1900, apenas os homens e as pessoas ricas sabiam ler, ou seja, a leitura era um privilégio, não eram todos que tinham acesso a esse conhecimento. Então não era como hoje, né? Hoje em dia, a maioria das pessoas tem acesso à leitura e à escrita e sabem, mas nesta época somente homens, mulheres não podiam, ou se fossem pessoas muito ricas. Naquela época, a alfabetização não era obrigatória, como é hoje, e os livros eram caros. Para ampliar o acesso aos livros e incentivar a leitura, foram criados os gabinetes de leitura. O que seriam os gabinetes de leitura? Será que como se fossem as bibliotecas de hoje em dia? Os gabinetes de leitura eram espaços para empréstimos de livros, jornais, panfletos políticos, folhetins. Pagava-se uma taxa para usufruir, ou seja, para poder aproveitar, ter as vantagens daquele local, certo? Dos serviços ofertados pelo gabinete. O primeiro gabinete foi fundado em 1837 no Rio de Janeiro e era um local frequentado basicamente por homens. Por que era só por homens? Isso, porque somente os homens sabiam ler ou aqueles que fossem ricos, mulheres ricas, por exemplo. Vamos continuar aqui. Então, por isso que os gabinetes eles eram frequentados basicamente só por homens. Os gabinetes de leitura deram origem às bibliotecas, até comentei. Foi os gabinetes que originou as bibliotecas? Municipais. Haviam gabinetes por todo o país e alguns existem até hoje. Veja aqui, por exemplo, essa imagem, eu vou mostrar com o mouse aqui, o Real Gabinete Português de Leitura, que fica no Rio de Janeiro. Olha que lugar enorme, bonito, olha o tipo de luminária, o tipo de pintura, nos remete a uma época de um Brasil colônia, né?
que quem foi que construiu aquilo foram pessoas e quando vieram a descendência de Portugal, certo? Então, sobre isso, vamos comparar aqui para vocês não se esquecerem, né? Qual a diferença entre livraria e biblioteca, pessoal? Vocês imaginam qual seja? A biblioteca é um espaço que eu vou, posso pegar um livro, dar uma olhada. Na livraria eu também posso fazer isso? Mas eu posso pegar, abrir um livro e ler do começo ao fim? Não, existe uma grande diferença entre eles ali, né? Os dois, nós podemos encontrar facilmente livros, revistas, jornais, mas com uma grande diferença. Na livraria eu tenho que comprá-los, eu vou adquirir esse material. Local onde os livros são comercializados, ou seja, os livros são comprados. Eu até posso às vezes dar uma folheada para saber se está de acordo com aquilo que eu estou procurando, ok? E a biblioteca? A biblioteca, veja bem, é um espaço de preservação dos livros, local para leitura e empréstimos. Eu posso emprestar aquele livro, faço a leitura e depois eu devolvo. Existem locais que fazem este empréstimo gratuito, porém existem locais que eu preciso pagar por este empréstimo, mas é um valor mais baixo do que se eu tiver que ir a uma livraria e comprar o livro, tá? Apesar do livro pertencer à biblioteca, o livro não é meu, ele pertence à biblioteca. Eu tenho que ter o cuidado porque ele é de uso coletivo. Hoje eu pego esse livro, amanhã um colega pode vir pegar. Ou o meu colega pegou o livro hoje, uma pessoa que eu nunca vi, pegou o livro, daqui uma semana, um mês, ou no outro ano eu vou precisar desse livro. E aí, esse livro tem que estar cuidado, com páginas inteiras, sem estar rabiscado, sem ter nada escrito, sem ter nenhum tipo de anotação. Por quê? Para que todos tenham acesso e possam ler esse material. Por isso, a grande importância de eu manter, de eu cuidar daquilo que não é meu, mas que eu posso vir a usufruir, certo? E vamos só relembrar que teve um tempo em que poucas pessoas tinham acesso à leitura. Lembra que somente homens ou pessoas ricas. E os livros eram muito caros. Para poder se comprar um era mais difícil do que hoje em dia. Concordo que ainda existem hoje em dia livros que também são muito caros. E por isso eu posso ter acesso a ele em uma biblioteca, por exemplo. Certo, pessoal? Aprender brincando. Imagine que você trabalha em um gabinete de leitura. Lembra que o gabinete de leitura é o que deu origem às nossas bibliotecas. Eram locais que as pessoas iam para emprestar livros, fazer a leitura. Organize os livros por ordem alfabética, de acordo com o último sobrenome do autor. É dessa forma que muitas bibliotecas organizam, a maioria, organiza os seus livros, de acordo com o último sobrenome do autor. Para isso, você vai encontrar no material de apoio os livros e vai organizá-los nessas prateleiras aqui da página do nosso livro, certo? Vou fazer com vocês essa atividade, mostrando lá. Você vai encontrar todos esses materiais e você tem que organizar. Olha aqui, tem o nome do autor, Jorge Amado, Lígia Bejunga, Monteiro Lobato, Chico Buarque. Você vai conseguir reconhecer todos os autores ali, tá? E então você vai organizar naquelas estantes do nosso livro. Agora é o momento que você vai dar pausa, vai fazer essa atividade e então você vai voltar para ver se você fez adequadamente, colocou os livros em ordem de acordo com o último sobrenome do autor, colocou em ordem alfabética. Então ficou assim, primeiro Chico Buarque, chapeuzinho vermelho. Olha lá, Chico é com a letra C, mas o sobrenome Buarque é com a letra B, então por isso que ele está como primeiro, ok? Número 2, Miguel de Cervantes, Dom Quixote. Número 3, Eva Furnari, A Bruxinha Atrapalhada. Número 4, Monteiro Lobato, Reinações de Narizinho. Número 5,
Vinícius de Moraes, A Arca de Noé. Número 6, André Neves, O Bax. Número 7, Maria Heloísa Penteado, Lúcia Já Vou Indo. Número 8, Raquel de Queiroz, O Menino Mágico. Certo? Então, é desta forma que você vai ter organizado estes livros, esse material que você vai recortar, colar e organizar nas estantes que tem lá no nosso livro, certo? Então, dando continuidade aos nossos estudos da história do nosso país, desde lá do Brasil colônia, vamos falar agora sobre as associações recreativas e operárias. O que será que tem relação? Operário, quem trabalha, recreação? Vamos ver. Nos anos de 1890, ocorreram muitas transformações no Brasil. Foram criadas fábricas, houve o crescimento das cidades, a chegada dos imigrantes e a libertação dos escravos afro-brasileiros. Nessa época, várias associações recreativas e operárias foram criadas para cada grupo social. Eram espaços de lazer e socialização. Então, veja, os locais, por exemplo, trabalhavam numa fábrica e essa fábrica tinha um espaço que era destinado ao lazer, não necessariamente no mesmo local, ok? Então, aquele grupo de trabalhadores daquele local tinha permissão ou se tornava como se fossem sócios para frequentar esse local de socialização, de convivência. Vamos continuar aqui. Os imigrantes se reuniam nas associações para manter sua identidade cultural. Falavam as suas línguas, tinham as suas manifestações culturais, né? Porque eles se juntavam ali naquele espaço. Os libertos se reuniam para se divertir e se ajudar. Por muitas pessoas, pois muitas pessoas tinham preconceito contra os afro-brasileiros, mesmo com o fim da escravidão, porque eles foram por muito tempo considerados pessoas inferiores, incapazes ou não dignas de ter uma vida respeitosa. Então ainda continuou, mesmo com o fim da escravidão, existindo essa questão do preconceito que infelizmente nós ainda presenciamos em muitas situações até hoje. Os operários também buscavam momentos de lazer para descansar do trabalho pesado das fábricas. Então, era aquela hora que eles iam para se desligar da obrigação de trabalho. Nas associações recreativas, existiam vários clubes. Então, as pessoas poderiam jogar xadrez, tinha aula de teatro, momento para literatura, tinha clube do automóvel, as pessoas iam lá, quem gostava de carros, levava os seus carros, aí tinha aquele negócio de encerar o carro, ver o som, né? Nem tanto naquela época, porque não tinha muito isso de som de carro ainda. Clube de dança, de canto, de bordado e pintura, de futebol, entre tantos outros. Percebam aqui ao lado, em cima, onde está o meu mouse, essa imagem, mostra a Sociedade Beneficente Garibaldi. Ela foi fundada em 1883, na cidade de Curitiba, no Paraná. Essa sociedade tinha como um dos objetivos socializar os imigrantes italianos à cultura brasileira. Aqui embaixo nós também temos o grupo de jovens integrantes da Sociedade Beneficente Cultural Floresta Aurora e aqui a logo da Sociedade Beneficente Cultural Floresta Aurora, fundada em 31 de dezembro de 1872, na cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. É a primeira sociedade recreativa do Brasil, fundada por afro-brasileiros libertos. Então veja que foram conquistas que essas pessoas foram adquirindo ao longo do ano, ao longo do tempo, né? Vamos falar um pouquinho aqui sobre, continuar falando sobre essa questão das sociedades, do momento de recreação. No final do século XIX, as pessoas começaram a se reunir e criar espaços de socialização e lazer por conta própria. Na cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, é uma capital brasileira
onde há um quilombo urbano, porque os quilombos normalmente ficavam sempre afastados, longes, porque era um local onde eles fugiam, se retiravam para não ter que ser mais escravizados, certo? Então, em Porto Alegre é uma capital brasileira onde há um quilombo urbano, ou seja, dentro da cidade. Ao contrário do que se pensa, a região sul também recebeu imigrantes africanos. Pode-se dizer que o estado do Rio Grande do Sul tem o maior número de africanos que, como escravizados, trabalhavam nos curtumes. Por isso, não é de se espantar que a primeira associação de afro-brasileiros tenha sido criada em Porto Alegre. Então, os escravizados não chegavam somente Rio de Janeiro, Salvador, também eram levados para o sul do Brasil, onde a gente viu aqui o exemplo de Porto Alegre. A Sociedade Floresta Aurora foi criada em 1872, antes mesmo da assinatura da Lei Áurea. Então, veja, eles ainda não eram considerados escravos libertos, ou seja, que não podiam mais ser escravizados, e já existia uma sociedade onde eles tinham um local para lazer, entretenimento, podiam se reunir para resolver qualquer questão necessária à vida deles também, certo? Então, vamos lá. Teve como sócio João Cândido, essa Sociedade Aurora, que em 1910 liderou a revolta da Chibata, ocorrida no Rio de Janeiro, contra os castigos físicos sofridos pelos afro-brasileiros que atuavam na Maria. Então veja, a revolta da Chibata foi o quê? Uma revolta, uma guerra contra os castigos físicos. Então a pessoa apanhava, eram chicoteadas, entre tantos outros tipos de castigos que doíam na pele, além do castigo moral, dos xingamentos, das palavras usadas, e houve essa revolta contra esse tipo de castigo. A Floresta Aurora também recebia como associados operários, funcionários públicos, jornaleiros, então não eram somente afro-brasileiros ou afrodescendentes. Você pode ver que tinham outros tipos de pessoas que também frequentavam este clube. Eu estou chamando de clube, mas é uma associação. Hoje em dia é mais comum a gente usar o termo clube, né? Os integrantes ainda auxiliavam as famílias afro-brasileiras em caso de óbito, custeando o funeral. A Associação Floresta Aurora ainda existe e sua página na internet pode ser visitada em rede social. Então, se você tem a curiosidade para visitar essa página, ver o que eles fazem nessa associação até hoje, fica aí uma dica. Vocês podem procurar nas redes sociais ou na internet a Associação Floresta Aurora, que fica no estado do Rio Grande do Sul, certo? Então veja lá que nós iniciamos falando sobre as associações recreativas e operárias, certo? A relação dos trabalhadores com momentos de lazer de seus funcionários, operários, de seu grupo, certo, pessoal? Então vamos ficando por aqui, por enquanto. Nos vemos em breve em outras aulas. Cuidem-se, turma. Tchau, tchau!